Ele é um dos maiores líderes indígenas do Brasil, escritor, professor, ambientalista, desde a década de 1980, se dedica à luta pelo reconhecimento dos direitos e garantias dos povos indígenas no Brasil. Hoje eu converso com Ailton Krenak. Em 1987, em discurso no púlpito da Câmara dos Deputados, Krenak protagonizou uma das cenas mais marcantes da Assembleia Nacional Constituinte. Com a tinta preta de jenipapo, um costume indígena usado para protestar, chamou atenção para o que considerava um retrocesso na luta pelos direitos dos índios brasileiros. Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O discurso de Krenak ganhou repercussão no Brasil e no mundo e foi decisivo para que a Constituição Federal de 1988 dedicasse um capítulo à proteção indígena. Nós vamos conversar sobre a trajetória de luta na defesa dos povos indígenas no país, a carreira na literatura, onde Ailton Krenak propõe uma reflexão, faz um alerta em seus livros sobre a relação do homem com a natureza. Ailton Krenak, um prazer enorme conversar com você. Muito obrigada pela sua disponibilidade em participar aqui do programa na TV Justiça. Um prazer é meu, Rafaela, nesse programa Iluminuras. Em 4 de setembro de 1987, você fez aquele discurso que ganhou repercussão no Brasil e no mundo. E você acha que a partir das suas obras, a palavra tem o poder de transformação como aquele teu discurso tão potente teve? Porque a partir da sua fala na Câmara dos Deputados, nós ganhamos um capítulo inteiro da Constituição Federal na defesa dos direitos e garantias dos índios, né? Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. A tua escrita ela pode mover também, fazer refletir e mudar o atual cenário? Eu acredito que a palavra, né, ela sempre teve esse maravilhoso efeito de fazer uma montanha, sair de um lugar e ir para o outro, né? Tem aquele provérbio que diz: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Essa expressão, ela pode ter muitas interpretações, mas que mais me anima nela é o poder da palavra. Eu sei que tem gente que olha e diz: você precisa ter muita fé. Tem gente que acha que isso é uma referência à fé, acreditar. Mas o provérbio diz: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Ele não está dizendo que a fé, ou que a montanha, ou qualquer um tem a fé. Essa parte de colocar a questão da fé, ela é uma interpretação. E muitos mestres ensinaram que a nossa confiança na palavra, na potência e no poder da palavra, são transformadores. Eu acredito que são transformadores. Krenak, você vem de uma cultura que preserva a memória por meio da oralidade. Como é que foi a transição, a transcrição para as suas obras lançadas? Nós precisamos ter muito domínio da palavra. Mesmo que você seja de uma cultura, de uma tradição, onde a língua é materna, você aprendeu a falar a língua do seu povo, da aldeia, da sua tribo,
aprendeu com os narradores. É o meu caso. Eu sou uma pessoa que me identifico como alguém que vem do mundo da oralidade. E foi uma surpresa enorme para mim ter sido reconhecido esse ano como um escritor. Eu até fiz um comentário num dos debates públicos em que eu fui dizendo, olha, eu queria dizer a vocês que eu fico muito feliz com esse reconhecimento, mas eu tenho que confessar a vocês que eu não escrevi livro nenhum. Então é muito interessante um sujeito que não escreve livros está com 3 títulos circulando por aí, traduzido para o espanhol, para o inglês, para o português. Aliás, a primeira edição foi em português mesmo, e agora eu soube que ele está sendo traduzido na Holanda, o que me dá uma confirmação de que a palavra ela tem mesmo o poder de transformar, de abrir caminhos. E quando eu participei do debate da Constituinte, talvez eu tenha dividido o sentido daquela intervenção com o gesto. Foi gesto e palavra, né? Porque eu pintei meu rosto de preto, e eu acho que foi mais determinante do que as palavras que eu estava pronunciando, porque eu acho que os deputados não ouviram o meu discurso. Eu acho que eles só viram o meu gesto de protesto, que foi muito contundente, né? Inclusive, parece que um parlamentar queria tirar você dali. O que ele está fazendo ali? Não foi um, foram vários que estavam lá embaixo no plenário. Quando eles viram os flashes tocando, eles chamaram os seguranças e diziam para os seguranças, quem é ele? O que esse cara está fazendo aí? Eles não entenderam, porque eu não era um deles, né? Eles se reconhecem entre eles, é muito curioso. É uma fauna muito particular e que conseguem reconhecer uns aos outros. Você é premiadíssimo, super reconhecido como escritor, sim, os seus livros estão sendo usados em universidades, indicados em vários cursos, best-seller. E agora eu quero que você fale um pouquinho do Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Foi lançado em 2019, esse que inclusive foi adotado na Alemanha, né, Krenak? Essa é mais uma obra onde você propõe uma reflexão, mas sempre tem ali esse otimismo, não é uma profecia do fim do mundo, né? Eu sempre ressalto essa questão, Rafaela, dizendo, olha, eu não estou fazendo uma previsão, né? Isso aqui não é um oráculo, eu estou fazendo um ensaio sobre o nosso tempo. E eu gostei muito da classificação, digamos assim, que a editora no Brasil após ao título Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele foi inscrito em vários concursos e por exemplo, nesse prêmio de literatura, e ele foi inscrito como ensaio, não ficção. Quando ele saiu na Flip, ele saiu como não ficção, ensaio. Então, eu acho interessante que o pessoal que gosta de literatura, que se interessa por literatura, essas categorias, né, de você escrever um romance histórico, escrever, sei lá, um livro de aventura, né, um Harry Potter, e você fazer um ensaio sobre o seu tempo, são coisas, são categorias distintas de produção literária. Eu fiquei muito feliz, me sinto totalmente identificado com alguém que produz esses textos numa perspectiva crítica, fazendo um ensaio filosófico, sei lá, sociológico, sobre o nosso tempo. Não é uma profecia, portanto. Então, o título Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele ficou muito atraente. E interessante que quando ele foi publicado na França, e, quer dizer, em qualquer outro país, em outra língua onde ele foi publicado, eles mantiveram o mesmo título. Uma editora estrangeira não tem obrigação de publicar o meu livro com o título que ele saiu no Brasil. Eles têm liberdade de pôr um outro título, mas eles adoraram Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E alguém já me perguntou, você sabia que a gente ia entrar
numa crise pandêmica, você imaginava que a gente ia sobrepor uma crise política, sanitária e de paradigma climática. Nós estamos vivendo uma questão climática planetária. E você vem e manda um título desse, todo mundo está achando que você está escrevendo sobre o painel do clima ou sobre a pandemia. Na verdade, não é sobre a pandemia, é anterior, né? Quase 2 anos antes da pandemia. O livro foi distribuído na Flip em julho de 2019, mas em 2018 ele já estava pronto. Quer dizer, ele já existia. Um dos textos que integra a Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele foi produzido em fevereiro de 2019, numa mostra de cinema que eu fui organizar em Lisboa. Foi a primeira mostra ameríndia de cinema, que eu também, além de estar fazendo essa experiência de publicar os livros, já há algum tempo eu me dedico à coisa de difundir o audiovisual ou o cinema indígena, né? Tem uma produção desse cinema indígena que já é significativa e eu me alegro muito de difundir esses novos autores indígenas. São jovens, homens e mulheres indígenas que estão realizando curta-metragem, documentários, e alguns até já fizeram longa-metragem. São bons realizadores de obras de audiovisual. Há muito tempo atrás, um caçador saiu bem cedo. Onde é que você vai? Vou caçar no mato. Ele foi andando e encontrou uns macacos. O pai está vindo. Acho que aconteceu alguma coisa com ele. Ailton Krenak, eu preciso fazer uma breve pausa agora. Vamos para o intervalo rapidinho, já já a gente volta à nossa conversa. Fique com a gente, o Iluminuras volta em instantes. O programa está de volta e hoje o meu convidado é um dos maiores líderes indígenas do país. Escritor, professor, ambientalista, Ailton Krenak. Ele é autor dos livros A Vida Não é Útil, Ideias para Adiar o Fim do Mundo e O Amanhã Não Está à Venda. Vamos voltar à nossa conversa aqui. Ailton Krenak. Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Você faz uma crítica contundente à humanidade contemporânea, né? Esse o cerne, digamos assim, do livro. Queria que você comentasse um pouquinho essa questão. Se nós fôssemos considerar o que estrutura essa narrativa, já que eu considero que é um ensaio crítico, né, eu precisava eleger os pontos de observação aos quais eu queria pôr em questão. Então, eu pensei, em primeiro lugar, o Ocidente, há muito tempo, o Ocidente se institui como uma espécie assim, de lanterna da civilização, a cultura ocidental. Desde a modernidade, foi instituída a tal da lógica ocidental, não é isso? A razão ocidental. Dentro dessa razão ocidental, foi se configurando a ideia de uma humanidade. É para essa humanidade que todo mundo coopera, de certa maneira. Os governos, as instituições, e essas instituições, como o Banco Mundial, a Unesco, a Organização Mundial da Saúde, o Banco Mundial, a OEA, todas essas agências multilaterais, essa superestrutura de governança interparticular,
países, internações, começando pela ONU, todas elas eu percebo como uma arquitetura interna ao corpo dessa narrativa sobre a humanidade. Essa tal da humanidade, ela não se sustenta sozinha, ela precisa uma imensa estrutura, né, uma infraestrutura e uma espécie de animação constante, uma propaganda constante, para ela conseguir ficar feita uma tenda armada. Se a gente for imaginar a humanidade como essa tenda armada, sustentada por esses pilares, né, da economia, da política, do armamentismo, a gente põe em questão essas estruturas, a gente olha que a humanidade, na verdade, é uma invenção. A humanidade é uma invenção. Não é alguma coisa natural. Mas nós naturalizamos. A gente foi naturalizando, gerações e gerações de nós escutando, a gente foi naturalizando que nós somos parte de uma humanidade. Esse enunciado da humanidade é muito bacana, só que ele é uma mentira. Não tem humanidade. E eu me lembro uma vez que eu estava viajando com um jovem daqui, dessa aldeia Krenak, ele foi comigo até o Acre. Eu levei ele comigo para visitar os parentes Axaninca, pessoal que vive lá na região do Alto Rio de Juruá. E ele ganhou um chapéu, Axaninca. Os Axaninca não usam cocar, eles usam um chapéu. É bem típico, indígena. Ele tem uma coroa assim feito de fibra, né, de taquara, de fibra vegetal, e uma pluma vermelha aqui em cima. Ele se destaca, é muito bonito. Pois bem, esse moço ganhou um chapéu daquele e veio com ele, comigo, voltando para a aldeia. No caminho, na estrada, um ônibus foi parado pela fiscalização, e eles mandaram todo mundo descer, porque eles queriam dar uma busca no ônibus. E esse rapaz foi com o chapéu. Esse chapéu é Xanica. Ora, o guarda disse, o que é isso na sua cabeça? Ele estava distraído e falou, tipo, o quê? Isso na sua cabeça? Aí ele falou, isso é um chapéu. O policial pegou aquilo na cabeça dele e botou a mão, é um círculo, botou a mão, não tinha fundo. Ele não tinha fundo e não tinha tampa. Aí o guarda falou com ele, como um chapéu? Isso não tem nem fundo nem tampa. E ele disse para o guarda, mas isso é um chapéu. Então, a humanidade, essa humanidade que a gente pensa que existe, é igual o chapéu Axaninca. Ela não tem nem tampa, nem fundo. Essa humanidade não existe, ela é uma ficção. Ela é uma ficção política, constituída por essa ideia que nós temos também, que é artificial, de que os povos se organizam em países e nações. Países e nações. Esse acordo sobre países e nações, ele é da modernidade. Ele é um advento, no caso de países colonizados como o nosso, ele é um advento da colonialidade. Nós fomos colonizados. E a gente foi colonizado por um reino europeu. As coroas de lá, dos reis católicos e nós, não é isso? Depois veio para cá Dom Pedro, Dom João VI, Dom Pedro, essa turma toda. E nós fizemos uma transição daquela condição de colônia, de uma monarquia, a gente inaugurou uma república. Nós aplicamos uma receita meio parecida com a da América Latina inteira, então todo mundo aqui é republicano. Viva a República! Então a gente está sempre inventando uma maneira de a gente continuar adiando o fim do mundo. Ideias para adiar o fim do mundo. O que é ser índio hoje no Brasil? Quais os desafios de ser indígena no século XXI? Então, para além dos desafios que essa realidade no nosso país representa para os povos indígenas, eu acredito que a questão ambiental teve um retrocesso global. Antes da pandemia, a gente já estava vivendo uma espécie assim, de uma desordem geral. Então, nós estamos vivendo uma espécie assim, de caos ambiental,
ou então um caos na política ambiental. E é impressionante o que algumas autoridades públicas, né, de alto escalão no Brasil, proferem sobre a questão ambiental. Nós estamos levantando uma campanha Vidas Indígenas, porque nós queremos ressaltar que essa pequena parte da população brasileira, que é quase invisível, porque numericamente são menos de 0,5% da população do país. Então, a invisibilidade é óbvia, é numérica, né? E mesmo que a gente fosse 10%, 10% é muito pouco, né? Quando você pensa em 200 milhões de pessoas. Qual é o número atual? 850 mil pessoas, não chega a 1 milhão. Tem gente que divulga uma estatística de 930 mil. Se a gente quiser ser otimista, nós vamos dizer que são 930 mil. Quantas etnias? Quantas etnias e línguas? 305 etnias. Aproximadamente 6 mil aldeias pelo país inteiro. Então, assim, é uma pulverização, entendeu? Não é uma concentração, é uma pulverização. O que fragiliza muito a condição sanitária, a condição de saúde das pessoas. Porque é claro que se você está com esses parentes espalhados pelo país inteiro, pelo Nordeste, pelo Sudeste, em muitas periferias de grandes cidades como Manaus, Belém, Cuiabá, Campo Grande, Corumbá. Então, você tem muitas famílias indígenas vivendo na condição de desaldeado. Não estão em aldeia nenhuma. Eles estão flutuando entre a cidade e o campo e habitando áreas sem nenhuma infraestrutura, com um saneamento precário e muito fácil de pegar uma febre, uma malária ou qualquer outro contágio. Temos mais uma obra, O Amanhã Não Está à Venda. Eu quero mais um alerta, né? E eu quero que você explique para a gente por que o amanhã não está à venda e precisamos refletir cada vez mais sobre essa questão. Obrigado por essa pergunta. Ela me dá a oportunidade de recuperar algo que eu não falei no começo. Quando eu publiquei Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu não imaginava os debates que iam se suceder. Então, o Amanhã Não Está à Venda foi o que saiu no mês de abril. E A Vida Não É Útil foi o que saiu no mês de agosto. Então, esse ano, 2 dispositivos de dentro do Ideias para Adiar o Fim do Mundo evoluíram para a situação de novos debates, de novos ensaios. Eles estavam dentro de Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É como se fosse um dispositivo que foi se apresentando para mim como possibilidade de compartilhar com vocês uma ideia acerca de o amanhã não estar à venda. Muitas pessoas, durante a pandemia, eles me perguntavam como vai ser o pós-pandemia, como vai ser o novo normal. Novo normal. Eu achava todas essas perguntas reflexo de uma aflição de quem não vive o presente, não consegue viver hoje, aqui, agora. Estão sempre correndo para viver o outro dia. Aí eu desenvolvi o texto O Amanhã Não Está à Venda para ver se eu conseguia dar um pouco de contenção a essa fúria futurista que todo mundo fica perseguindo e que não vive o presente. Em algumas culturas, em algumas tradições, a meditação, a viagem para o interior, buscar o autoconhecimento, são experiências de viver o aqui e agora, viver hoje. A fúria do saber o que vai acontecer depois, amanhã, ela adoece as pessoas, angustia as pessoas. Então, como eu sabia que tinha muita gente vivendo confinamento, eu pensei, eu vou ver se eu consigo animar essas pessoas a viver o presente. Entendendo que o presente, pelo próprio nome, ele já se revela, o presente é tudo que a gente pode ter agora. É maravilhoso, é o presente. Por que eu não saio correndo, atravessar ele para buscar uma coisa que a gente nem sabe se vai existir?
Nós temos um costume muito popular de a gente despedir uns dos outros dizendo amanhã a gente se vê, amanhã a gente se encontra. E isso é quase uma garantia. Ora, ninguém tem certeza se amanhã nós vamos estar com essa predisposição, que vamos estar vivos para cumprir essa promessa de até amanhã. É só uma expectativa, não é uma garantia. O amanhã não está à venda. A gente deve viver o presente, hoje, aqui e agora. E resistir, sempre. Olha, tem um amigo meu que diz que a cultura da resistência também ela demove a gente dessa possibilidade de ficar tranquilo, de respirar, né? E de manter o sentido da vida como um dom. Que a resistência dá a impressão de que a gente está sempre em fuga. E eu tenho refletido sobre isso. Eu acho que o período histórico que a gente está vivendo, no Brasil principalmente, mas no mundo, essa ideia de resistir virou quase que um mote. Resistir. Né? E talvez a gente devesse refletir com mais amorosidade sobre a experiência da vida e considerar que o dom da vida é tão maravilhoso que se a gente conseguir estar aqui agora, mesmo as coisas que nos ofendem em torno da gente, o meio ambiente sendo depredado, tudo sendo detonado, isso não tira a beleza de estar vivo. Então eu vou mudar, refletir sempre. Refletir sempre. Ailton, foi um prazer enorme. Ailton Krenak, muito obrigada por conversar conosco, por compartilhar. E hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Para rever esta ou outras edições, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial e procurar pelo programa de literatura da TV Justiça Iluminuras.